Gravamos uma conversa com a historiadora, pesquisadora e professora Virgínia Fontes, que compõe o quadro de docentes da Universidade Federal Fluminense, uma das intelectuais mais respeitadas da academia brasileira. O tema geral da conversa foi os riscos de um fascismo à brasileira. Transitamos por vários temas que se relacionam com esse tema geral. E essa conversa está dividida em 3 partes, que vamos publicar uma por semana durante 3 semanas. Acompanhe esse primeiro episódio e eu aposto que você vai ficar louco para ver os outros que vêm por aí. Te garanto que é conhecimento puro. Ajude a divulgar e fortaleça as mídias de resistência. Na verdade, o que eu analiso é, digamos, a lâmina de fundo, a base a partir da qual se constituem as exigências e as possibilidades da política. Então, antes de chegar na política, a gente tem de entender por que essa política se organiza de uma determinada maneira. Então, a expansão do capitalismo não é a melhoria das condições de vida da população. A expansão do capitalismo eu venho insistindo muito nisso, é a produção massiva de seres que precisam vender força de trabalho no mercado, mas massiva. E essa massividade cresceu especialmente a partir dos anos 50, 60, com aquilo que é chamada Revolução Verde, que continua, que é o uso alucinado de agrotóxico e de equipamentos, terraplenagem, etc., na agricultura, além das grandes obras de infraestrutura, estrada, aeroporto, barragens, tudo isso é uma expulsão massiva de população do campo no mundo todo. Então, o resultado disso é uma massa de trabalhadores enorme, e essa massa de trabalhadores está presa, cada uma no seu país. Elas não concorrem abertamente entre eles. Eles estão presos nos seus países, nas condições de vida locais, etc. Mas o capital coloca esses trabalhadores em concorrência. Como? Como ele está muito concentrado e precisa valorizar de qualquer jeito, ele vai se deslocar para explorar trabalhador em qualquer lugar do planeta, numa velocidade e cada vez mais sem direitos. Então, o que a gente tem é uma massa gigantesca de trabalhadores, e eu falei só das expropriações do povo do campo. Mas a partir dos anos 80, especialmente dos anos 90, também o povo das cidades volta a ser expropriado de uma maneira brutal, que é uma expropriação de direitos, que desde os anos 90 nós estamos assistindo ataques permanentes sobre tudo aquilo que os trabalhadores tinham conquistado como direitos ao longo do século XX, que vão sendo desmilinguidos, desfeitos, seja pela beirada, seja pelo núcleo. Não precisa dizer que nós estamos, pela enésima vez, assistindo uma contra-reforma da Previdência, que é para arrancar direitos. E o que significa arrancar esses direitos? Significa que essas pessoas atingidas por são expropriações legais, são feitas pela lei, é um negócio absolutamente brutal, que essas pessoas não têm nenhum anteparo, nenhuma proteção contra o capital. Elas precisam vender força de trabalho de qualquer jeito. Então, a gente tem, de um lado, o crescimento de massa de trabalhadores, de outro lado, uma expropriação das condições de defesa desses trabalhadores, que eram defesas humanas históricas, de defesa das crianças, dos velhos, apoio funeral, pensões, são lutas que têm 250 anos. Então, uma redução disso, e essa massa de trabalhadores concorrendo entre eles para vender força de trabalho por nada, sem direito, sem contrato, sem nada. Só basta saber que no Brasil a gente tem mais de 40% da população trabalhadora sem contrato de trabalho. Trabalhando, a gente sabe as condições. Alguns acham isso ótimo, alguns conseguem se sair bem, mas a grande maioria entra numa situação de desespero do dia a dia. Do dia a dia. Tem de acordar de madrugada, tem de dormir de madrugada para poder achar o que for para vender força de trabalho. Ora, esse processo, que é um processo que se intensificou muito a partir dos anos 60, no mundo todo, foi acompanhado
de uma tentativa burguesa de controle dessas massas emergentes, dessas massas crescentes de trabalhadores, de controle através de entidades sem fins lucrativos empresariais, que se expandiram alucinadamente. Então elas entraram em todos os ambientes onde tinha luta, onde tinha revolta, e de alguma maneira tentando, muito entre aspas, educar essa população a ser trabalhador sem direitos. Aceitar o seu destino cruel. Aceitar o seu destino e a valorizar isso como uma boa coisa. É lógico que isso é muito contraditório. Então isso significa que a gente está assistindo a um processo de luta de classes nos últimos 60, 70 anos que vai se intensificando, vai se encorpando. Mas essas classes, essas massas trabalhadoras estão muito separadas umas das outras no mundo. Nos últimos 10 anos, o que vai ficando mais ou menos claro é que essa atuação, essa é uma explicação longa, eu deveria explicar com mais calma, mas fique tranquilo. Pode demorar um tempo. Essa imensidão, essa malha de entidades empresariais voltadas para o que eu chamei de mercantil filantropia, que é tentar, entre aspas, ajudar as populações carentes, atuar no lugar do Estado, desmantelar as políticas públicas e fazer a conta-gotas políticas de minorar sofrimento, etc. Isso se irradiou. O caso brasileiro é impressionante. Dos anos 90 para cá, a gente tem um crescimento exponencial desse tipo de entidade, quer seja financiada por empresas brasileiras, por empresas estrangeiras ou por um mix de empresas brasileiras e de empresas estrangeiras. Também as igrejas, mas as igrejas têm um papel um pouco diferente nisso aí. Porque eu vou falar de algumas coisas que todo mundo conhece, todos pela educação. Capitaneada por quem? A Fundação do Jorge Paulo Lema, Fundação Roberto Marinho, Instituto Ayrton Senna, tudo entidade de empresa Santander, tudo entidade empresarial de grande escopo e que passa a atuar de maneira direta na educação pública. Tentando vender produtos, não só das fundações, mas das empresas, gestão de escola, material escolar, vídeo, uma série de coisas que são vendidas. Bom, é só para você ter uma ideia, eu peguei só um exemplo, são muitos, claro. Do que isso significa. Então, significa que a tentativa de controle dessas massas foi sendo crescentemente deslocada para uma atuação empresarial, mas no processo de luta. Então, onde tinha luta contra o racismo, luta contra o feminicídio, luta contra o machismo, onde tem luta pela educação, luta pela saúde, onde tem luta, tinha entidade empresarial agindo, entre muitas aspas, democraticamente. Mas essa atuação foi devastando o que restava de conquista pública e de participação coletiva na definição das políticas de Estado. Bom, a gente chega num ponto em que as próprias tensões intraburguesas, porque os capitalistas não são homogêneos, eles têm várias razões de lutas e de disputas internas. Chega num ponto em que o tipo de atuação, entre aspas, democrática dessa burguesia abre espaço para a emergência de uma extrema-direita burguesa que, em parte, se contrapõe a isso e, em parte, se aproveita dos resultados disso. Então, isso é um negócio muito impressionante, ainda muito pouco estudado. A gente está tentando entender isso. A gente poderia dizer, Virgínia, um comentário rápido no seu raciocínio, que quanto mais você tem uma massa de pessoas, trabalhadores vivendo em situação precária, portanto, numa situação latente de insatisfação e conflito, para
grande burguesia, para a grande elite de qualquer país, fortalecer o pensamento conservador ajudaria a controlar essa massa? Seria isso? É uma disputa interna. É uma disputa interna da burguesia. Como que você controla essas massas? Essas massas eram controladas pelo patronato. Porque elas eram empregadas. Então, portanto, a demissão, o controle da vida dos trabalhadores era feito muito diretamente pelo patrão. Na medida em que os trabalhadores não têm direitos, como você controla essas massas muito mais móveis, muito mais fluidas? Na medida em que esses direitos se reduzem. Então, isso aí, digamos, há dois caminhos burgueses de contenção dessas massas. Um é esse, a partir das entidades empresariais sem fins lucrativos, e o segundo é parte dessas entidades empresariais, que são burguesia igual dono da empresa, são feitas por donos de empresa, etc., também sem fins lucrativos, que aposta na violência da contenção. Portanto, a gente está diante de uma situação, só que a luta é larvar, não é uma luta assim, aberta, não é uma luta de uma espécie de um exército operário contra a organização burguesa, é uma luta de massas de trabalhadores contra tudo, porque no fundo é contra tudo que eles têm de lutar. E aí, nessa brecha é que aparecem os fascismos. Bom, essa é uma situação bem geral. Eu te apresentei isso de uma maneira bem genérica. Que pode ter diferenças para fazer, lógico, de um né? país para outro, e tem diferenças. O cenário internacional é um cenário bastante complexo e tem luta. Nossa, basta falar dos jalecos amarelos, né? Dos coletes amarelos. Na França, que a gente vai ver novamente que é uma massa trabalhadora que não é pilotada pelo sindicato, em parte. Eles têm contrato, mas eles não é uma relação. A relação central não é a relação contratual. Então, o interessante eu estou dando um exemplo. Não, interessante que mesmo os coletes amarelos estão em disputa, né? Uma parte da extrema-direita disputa ideologicamente eles, uma parte da esquerda, e ali não se sabe qual vai ser o resultado final político. Né? A minha análise até aqui... O que você acha? Se você tiver tempo... Tem um capítulo bem interessante de um livro que eu trabalho sobre o hegemonismo. A atuação burguesa para conter as massas populares que resultavam da sua própria expansão contra o capitalismo foi devastando o elo com os partidos políticos. No caso brasileiro, nós temos uma tragédia, que foi a tragédia PT. Tragédia PT tem de tomar cuidado com o que a gente diz para não ser leviana, mas os governos do PT conseguiram de fato uma melhoria para parcelas expressivas da população mais vulnerável, mas conseguiram essa melhoria a troco de reforçar enormemente a posição dos grupos mais dominantes. Então, enquanto foi 50 bilhões, como dizem aí, para o andar de baixo, foram 200 bilhões para o andar de cima, só para ter uma ideia relativa desses números. E, em segundo lugar, o PT, os governos do PT, de alguma maneira, se concentraram muito nas formas organizativas precedentes, sindicais, etc., com quase nula forma organizativa para essa massa trabalhadora sem direitos. Muita gente critica o PT porque tratou a classe trabalhadora como consumidor e não como classe. É verdade, é verdade. Mas não se cria consumidores. Na verdade, o que acontece é que se colocou uma espécie de limite na formação dessas massas trabalhadoras, quase que de bloqueio na formação dessas massas trabalhadoras. E isso é alguma coisa que agora a gente vê o resultado. Porque todas as entidades organizadas, tanto desde o governo Fernando Henrique Cardoso até os governos PT, eram entidades absolutamente permeadas por essas entidades sem fins lucrativos empresariais, que eles chamam de sociedade civil. A sociedade civil é linda. Quem são concretamente? Isso. Todas as formas organizadas de luta, quem melhor trabalha com isso é Antônio Gramsci, todas as formas organizadas de luta, todas, sem exceção, vão constituir entidades de luta e
que compõem a sociedade civil. Então a sociedade civil, ela não é boa ou feia, ela não é patronal ou de trabalhadores, ela é espaço de luta de classes. E a sociedade civil integra o Estado para o Gramsci. O que acontece é que o Gramsci assiste isso crescendo na época dele, especialmente através de quê? Meios de comunicação, entidades internacionais como o Rotary, como o Lions, que ele chega a observar, o aumento dos sindicatos, etc. Na década, a partir da Segunda Guerra Mundial, o Gramsci já tinha morrido, isso passa a ser uma política deliberada do grande capital. Então, portanto, e montam uma malha, que é uma malha múltipla, de entidades que são institutos, são fundações, são centros de pesquisa. Cada hora eles botam um nome novo, são think tanks, são... Que faz disputa ideológica. Faz todo tipo de disputa, e não só ideológica. Define política, define constituição, define propaganda, define lei, define legislação. Faz ordem no Congresso. Faz... a atuação é uma atuação, o escopo da atuação disso é vastíssimo. Nós temos no Brasil um precursor de pesquisa sobre isso, que é o René Dreyfus, que morreu precocemente, mas que tem 3 livros que são admiráveis, um sobre o golpe de 64, que chama A Conquista do Estado, outro sobre a Internacional Capitalista, onde ele vai analisar algumas dessas entidades anglo-americanas, de defesa dos interesses empresariais, internacionais, e o terceiro livro, que é absolutamente genial, é O Jogo da Direita, que é sobre a Constituinte no Brasil. Então, a expressão sociedade civil é uma expressão riquíssima, mas se a gente depende da base teórica, é onde a gente se situa. E sociedade civil é um espaço de luta de classes. Então é óbvio que se você tem, digamos, algumas das coisas que são as mais importantes quando emerge essa massa de trabalhadores na proporção que a gente tem hoje, algumas lutas vão ser mais fundamentais ou mais visíveis ou mais urgentes do que outras, contra o racismo e a questão feminina. Essas são urgentíssimas, porque é uma questão de assassinato, devastação absolutamente total. A questão da juventude, etc. Então, essas entidades, ou esses grupos, vão se organizar. E vão se organizar de múltiplas maneiras. E vão entrar em luta. E é frente a essas lutas que as entidades empresariais vão se organizar. Elas não antecipam. Elas vão junto. Só que os efeitos que elas produzem, elas estão lá para conter essa luta, para direcionar essas lutas, para impedir que elas se tornem lutas de enfrentamento do capital, quando essas lutas nascem como enfrentamento da lógica do capital. Nós temos hoje, o IPEA fez uma pesquisa em 2018, identificando 820 mil entidades da sociedade civil no Brasil. Que 820 mil. É de tudo, vai desde os setores populares até os setores empresariais, tem de tudo aí dentro. Que estão em disputa. Tem de tudo. Aí é uma massa. É uma sociedade cada vez mais complexa. Em parte, há entidades aí dentro que são de defesa corporativa, como as associações profissionais, etc., que são muitas, de defesa corporativa de trabalhadores de classe média, mesmo de classe média alta, e de defesa corporativa de empresas. Associação Brasileira da Indústria Química, Associação Brasileira de Hospitais, Associação Brasileira de Mantenedores de Escolas, associação disso, associação daquilo. Hoje em dia se tem o volume de associações, fundações, institutos, centros de estudo, centros de desenvolvimento, é gigantesco. E a gente tem nessa malha, nessa massa de entidades, mais ou menos identificar quem leva a luta por onde. E isso não é fácil, porque não tem. Isso não está na mídia. Fazer esse mapa não existe. Não, praticamente não existe. Somos um grupo pequeno no Brasil que estuda isso. Pequeno. Nós somos uns 50 pesquisadores. Ou um pouco mais no Brasil. Um negócio que é um universo e que se espalha muito rápido e que muda de forma, muda de nome, salta de um lado para o outro. Pra você ter uma ideia. Há um ano atrás saiu uma matéria no Valor Econômico identificando que as renúncias fiscais para as entidades sem fins lucrativos, todas, tá certo? A gente não sabe qual é qual, mas para todas as entidades lucrativas, entre 2007 e 2017, foram da ordem de 20 bilhões de reais por ano. Você vê a massa de recursos públicos
destinados a um espaço que é um espaço complexo, no qual crescentemente entidades empresariais ocupam e procuram direcionar. Como é que emerge uma extrema-direita disso? Então essa é uma pergunta que não está resolvida ainda. Não está resolvida nem aqui, nem nos Estados Unidos. Uma das coisas é clara, no caso brasileiro, a meu juízo, os grandes impulsionadores dessa malha de entidades são os megacapitais. E no Brasil, desde os anos 70, há uma política deliberada de apoio à megacapital. Desde a ditadura empresarial militar, passando pelos governos pós-ditadura, do Collor, do Fernando Henrique. O Fernando Henrique foi um dos que fez uma política deliberada de megacapitais com as privatizações. Formou grandes burguesias brasileiras e estrangeiras, desnacionalizou uma parte, mas outra parte foi burguesia brasileira, que ganhou de graça Vale, CSN, praticamente de graça, sem falar as outras, acesso à centralização de concentração de terras, do agro, etc., já desde o governo Fernando Henrique Cardoso, e nos governos PT, a atuação do BNDES no sentido de ainda reforçar esses megagrupos. Então, de um lado você tem esses megagrupos, como a Odebrecht, por exemplo, e de outro você tem uma massa, aí o termo massa não é muito bom, você tem uma maior quantidade de empresários médios grandes, mas que não são mega, e que vão estar disputando com os mega os benefícios desses mega. E boa parte são esses que vão estar na sustentação do golpe e que são a base massiva da Fiesp. Bom, isso é uma discussão, eu sou bem, a minha análise vai bem na contramão do mainstream, que tende a simplificar, achar um caminho simples e centrar numa explicação simples. Eu acho que não, acho que a gente está numa situação complexa e precisa entender a complexidade dessa situação. Uma parte desses empresários é de extrema direita, dos megas, mas para eles interessa mais a conveniência do processo do que a sua ideologia imediata. Eles vão estar trabalhando numa espécie de contraponto. Eles difundem uma ideologia de extrema direita, mas eles têm um cuidado para não exacerbar a luta. O Bolsonaro emerge, no caso brasileiro, como uma resultante da destruição dos partidos políticos pela atuação burguesa, e infelizmente com o apoio, com uma certa atuação do PT que não ajudou a consolidar um partido de esquerda com bases sólidas, mas eles se lançam numa aventura, e é essa aventura que vai resultar em Bolsonaro. Bolsonaro não é a escolha imediata, primeira, de nenhum desses grupos. E esse grupo, como Luciano Hang, da Havan, Flávio Rocha, da Riachuelo, esses grandes, que são grandes empresários, mas não são mega empresários, não estão internacionalizados, esses empresários não têm nenhum escrúpulo. Não tem escrúpulo em não pagar imposto, não tem escrúpulo em coagir trabalhador, seus próprios funcionários, e não tem escrúpulo num projeto político que é um projeto de escopo fascista. Por exemplo, quando os Estados Unidos invadem o Iraque, agora em 2003, e depois do Iraque vira parte do exército do Saddam, vira o Estado Islâmico, que entra para dentro da Síria, se envolve na guerra civil e gera aquela massa de refugiados que vão bater na Europa, aquilo gerou um impacto e ajudou